Olá! Conforme discutimos em vídeo anterior, as igrejas evangélicas tiveram um crescimento físico e quantitativo de 1990 a 2019 importante e significativo, conforme um levantamento feito por um departamento da USP em 2023. Saíram de 17.033 templos religiosos para 109.560. Isso até 2019. Se fizermos um novo estudo e levantamento a partir daí, provavelmente mais igrejas evangélicas foram abertas. Isso, em parte, tem uma explicação. A própria flexibilidade da igreja nos critérios de abertura de espaços físicos que passem a configurar como igreja facilita a abertura das igrejas. Uma igreja evangélica hoje, de uma comunidade ou de um grupo social específico, pode montar uma igreja de uma garagem reformada, de um cinema, até de uma casa noturna de shows. Se quem comprar, a igreja que comprar, tenha condições de arcar com a compra ou com o aluguel daquele espaço. Isso ajuda a mostrar que o crescimento quantitativo é facilitado pelos critérios que a própria igreja evangélica constituiu para expandir-se numericamente. E como já foi dito, em relação à Igreja Católica, esses critérios são muito mais rigorosos. Hoje, um convertido pode dizer-se em condições, por exemplo, de ministrar a palavra e conduzir uma igreja de uma comunidade pequena. Ou seja, a flexibilidade para que a igreja cresça numericamente é muito maior do que qualquer outra religião que nós tenhamos hoje como religiões que são praticadas pelos brasileiros. Mas isso não necessariamente reflete a qualidade do ensino litúrgico e sobre os fundamentos da igreja. E eu busquei, de um tempo para cá, frequentar alguns cultos para poder tratar sobre isso com mais pertinência e não como um achismo. Vir aqui tratar sobre esses assuntos não foi apenas um ato repentino, mas uma sequência de ações e estudos que eu venho fazendo e questionamentos que já vêm principalmente desde a pandemia, que eu acho que foi um momento muito agudo de conflito entre os comportamentos de lideranças cristãs evangélicas, lideranças políticas e a gravidade da situação que nós atravessávamos naquele momento e, além de tudo, inédita. Eu fui a algumas dessas igrejas e fui tentar entender melhor como é o funcionamento dos cultos. E eu me deparei, primeiro, que existe uma atmosfera, né, criada dentro das igrejas hoje, muito adequadas para sensibilizar a pessoa, colocar-se em estado emocional adequado para a prática que o pastor vai adotar de ensino, instrução da palavra. Ambientes mais escuros, mais com pontos de iluminação específica, fazem parte hoje dessa nova modalidade de apresentação dos cultos. E uma outra questão, os cultos normalmente começam com um tempo relativamente grande de louvores, e louvores altos, né, baterias e conjuntos musicais, e as pessoas entram ali numa espécie de transe emocional para ficarem mais suscetíveis
aquela experiência. Confesso que eu não encontro nem no Evangelho e nem faz parte do meu gosto pelo estudo litúrgico da palavra, esse método. Eu acho barulhento demais, muito explosivo e menos introspectivo. Isso é uma coisa que realmente faz parte hoje dos métodos, mas não fazem parte do meu estilo, e também eu não encontrei na Bíblia, no Evangelho, sustentação para esse modelo de prática. Porque, vamos ao texto sagrado, no Antigo Testamento, realmente os louvores, eles eram bastante uma prática repetida, inclusive, principalmente a partir dos salmos, né, de Davi, e também do livro de Cânticos, né, de Salomão. Foram práticas adotadas para a adoração de Deus, o clamor, ou enfim, todas as formas de manifestação espiritual. Acontece que em Jesus, esse ciclo, esse método, ele é modificado. Jesus atua dentro da prática do ensinamento dele muito mais direcionado à introspecção do contato com a palavra e com a conexão espiritual. E Jesus deixa alguns parâmetros na forma que nós devemos nos comunicar ou buscar o conhecimento, a aproximação. Um desses parâmetros são as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Uma espécie de compliance, onde aquelas regras humanas nos conectam e nos elevam espiritualmente. Jesus também finaliza uma prática de liturgia onde a palavra era estudada, entendida mais cognitivamente pela lei. Com Jesus, a palavra precisa ser compreendida pelo coração. Ela deve sair da pedra e vir para o coração. Jesus modifica, ele deixa de pedir o sacrifício e passa a pedir a misericórdia. A lei de Jesus passa a falar em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele pega a síntese da lei de Moisés, que são os 10 mandamentos, e transforma a lei no coração da lei. Portanto, essa simplicidade pela qual Jesus ensinou as Escrituras, elas não são levadas como uma prática prioritária dentro dos ensinos litúrgicos, dentro das igrejas e até das católicas também. Há uma falta no sentido de que no momento que a lei deve vir para o coração, sejamos capazes de fazer uma transformação profunda de caráter. Ao colocar na lei que amar ao próximo como a nós mesmos é essencial, então todas as coisas praticamente seriam feitas a partir da nossa capacidade de superar o egoísmo e fazer para os outros o que nós queremos para nós mesmos, ou não fazer aos outros o que não queremos que os outros façam para nós mesmos. Isso, de alguma maneira, é a base da lei que deveria ser exaustivamente repetida. Repetida, ela tem um efeito psicológico transformador muito mais profundo do que os louvores. Os louvores fazem uma espécie de transe momentâneo de conexão, mas a síntese da lei ela é muito mais profunda. E Jesus, tudo que ele fez foi sempre voltado, todos os milagres dele estavam voltados para
a transformação do caráter pela conversão, pela graça e pela fé, e a transformação da qualidade de vida pelos milagres que ele operava na condição de vida da pessoa naquele momento que experimentava os milagres. Jesus não se ocupou com intimidades e miríades das relações humanas, por exemplo. Ele não fala, ele não trata de relações conjugais, intimidades. Isso é uma invenção da igreja e é uma forma de restaurar aquilo que, a rigor, teria que ser encerrado no ciclo do Antigo Testamento com o nascimento de Jesus. Não há passagem do Evangelho que Jesus curou alguém, foi convocado a curar alguém, por exemplo, que apresentasse um comportamento mais feminino, frágil, ou um homem ou uma mulher com aspectos grosseiros e masculinos. Não há passagem, Jesus não se ocupou dessas intimidades. Ele foi claro no objetivo de transformar o caráter, tornar a lei pelo coração objeto de transformação da qualidade de vida do conjunto social. Eu iria mais longe dizendo, Jesus plantou a semente dos direitos humanos e do Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Uma vez que ele transferiu para nós a responsabilidade de vencer o egoísmo e compartilhar direitos, porque entendendo que somos nós alguém tão merecedores, que devemos agir em benefício de nós e dos outros, ele ali planta a semente do que seria mais para frente o Estado democrático de direito. Portanto, eu acho que existe um desvirtuamento muito profundo do que tem se ensinado nas igrejas, preocupada em expandir-se fisicamente, financeiramente e de ter muitos fiéis. A igreja torna-se muito grande de corpo, mas com a alma, o espírito pequeno. Em algum momento, Jesus vai cobrar da igreja que ela cumpra aquilo pela qual ela foi fundada. Esse é um compromisso inescapável que a igreja vai ter que fazer consigo mesma, além de preocupar-se em manter as práticas de ensino do Antigo Testamento em detrimento dos fundamentos do Evangelho e daquilo que Jesus ensinou. Pensa nisso.